Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o conceito de memória e de patrimônio histórico para os historiadores, para a partir disso introduzir aqui o tema da derrubada das estátuas, que está acontecendo em várias regiões do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos. É claro que a minha opinião sobre a derrubada das estátuas prescinde da opinião dos demais historiadores. Porém, os conceitos que eu vou evocar aqui de patrimônio histórico e de memória estão totalmente de acordo com aquilo que os historiadores falam nas academias. Então vamos lá, galera. Para a gente entender com profundidade o que está acontecendo atualmente, por que estão derrubando as estátuas, temos que entender primeiro o que é memória, que muitas vezes se encontra presente nessas estátuas que são derrubadas. A memória ela é capaz de mobilizar sentimentos e criar significados que dão sentido para a vida de diferentes grupos na sociedade. A questão da memória, pessoal, é que muitas vezes ela produz apenas os sentimentos de apenas alguns grupos da sociedade. E muitas vezes ela se encontra acoplada em monumentos históricos, como é o caso de prédios, de estátuas, de conjuntos arquitetônicos. E o problema dessas estátuas, conjuntos arquitetônicos, prédios, não é que elas evocam a memória de determinado grupo ou classe social da sociedade. O problema são as memórias que eles não lembram. Por exemplo, muitas vezes conjuntos arquitetônicos, estátuas e prédios, eles trazem memória de determinados grupos da sociedade. Por exemplo, as classes hegemônicas que dominam determinadas sociedades, grupos sociais economicamente mais privilegiados que dominam as sociedades. Mas como toda essa questão começou, pessoal? Tudo isso começou no século XVIII, mais especificamente no final do século XVIII, da Revolução Francesa, com a vitória da burguesia como grupo econômico e político dominante na sociedade francesa. A partir da vitória da burguesia na Revolução Francesa, o Estado, que passou a ser tomado e dominado pela burguesia, começou a empreender uma política sistematizada de criação e preservação de patrimônios históricos, que seriam responsáveis por relembrar constantemente quem era o grupo que dominava aquela sociedade. A partir disso, o patrimônio começou a criar, registrar e a tombar várias estátuas, prédios, conjuntos arquitetônicos, fortificações militares, por exemplo, que tinham uma função pedagógica, a função de ensinar para as pessoas que passavam por esses locais quem era o grupo que dominava a sociedade. Principalmente uma sociedade com tantas pessoas analfabetas, como era a França do século XVIII, e que não tinham acesso a textos eruditos, que não liam livros, por exemplo, sei lá, escritos por Montesquieu da vida, essas estátuas, fortificações, prédios, conjuntos arquitetônicos tinham a função de rememorar e de ensinar para as pessoas a hierarquia social, os grupos que dominavam. Por quê, pessoal? Essas estátuas seriam aquilo que o historiador francês Pierre Nora chamaria de locais de memória. São locais que trazem um significado simbólico muito forte. Eles evocam a memória de um grupo. Eles mobilizam os sentimentos daqueles que estão vendo aquilo lá. Eles trabalham na imaginação das pessoas que veem aquilo lá. Você pode argumentar, professor, mas mesmo antes da Revolução Francesa, os gregos e os romanos já preservavam estátuas, né? Você tem, por exemplo, na Grécia Antiga, estátua dos filósofos, ou então no Império Romano, sei lá, estátuas, por exemplo, do general Augusto, né, que se tornou imperador de Roma. Qual que era a diferença das estátuas que eram preservadas na Antiguidade para as novas estátuas que são protegidas pelo Estado? É que, por exemplo, as estátuas do Império Romano tinham funções mais apropriadas para o contexto, né? Por exemplo, comemorar a vitória em uma guerra, comemorar a subida ao poder, por exemplo, de um novo César romano, por exemplo, era o general Augusto. A partir do século XVIII começa uma coisa totalmente diferente, que é uma política sistematizada do Estado burguês e liberal de criar estátuas para a partir disso forjar um suposto passado nacional que deu uma coesão, um sentido para o presente, ou seja, cria-se através de várias estátuas uma espécie de passado que justificaria a hierarquia de poder do tempo presente. E também uma coisa que é diferente do que acontecia na Grécia e em Roma é uma política sistematizada do Estado. O que acontece também é uma política planejada pelo Estado, burocratizada e sistematizada de criação de vários monumentos históricos responsáveis pela preservação da memória, de forma a impedir que outros grupos sociais, outras classes da sociedade tenham suas memórias e a partir disso reivindicações
também representadas em monumentos históricos ou locais de memória que poderiam representar seus interesses, aspirações, sentimentos. A memória, pessoal, ela é um local de disputa de diferentes classes da sociedade. Também não é à toa, pessoal, que durante a maior parte da história da humanidade, a memória e o patrimônio foram associados apenas a coisas físicas, a coisas concretas, coisas palpáveis, como estátuas, prédios, conjuntos arquitetônicos, fortificações militares, ou seja, tudo aquilo que é materializado, que tem presença física, que tinha essa função de relembrar constantemente as pessoas de determinadas sociedades quem eram as classes hegemônicas. No Brasil, pessoal, essa política começou a ser sistematizada a partir do fim do Segundo Império Brasileiro. Depois do fim do Segundo Império Brasileiro e do início do período republicano no Brasil, mais especificamente pelos anos de 1910, 1920, começou também a existir dentro do Brasil uma política sistematizada de criação de patrimônios históricos que seriam preservados a fim de constantemente rememorar a memória dos grupos dominantes. Um exemplo disso seria a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que foi considerada patrimônio histórico do Brasil, né? Por conta de alguns fatores, como a arte barroca, né, que se tornou símbolo ali da prosperidade, das classes econômicas mais fortes da região, também por conta da memória do Tiradentes, né, que se tornou um símbolo da tentativa mineira de separar-se e criar uma república. Uma construção totalmente falsificada, já que hoje em dia os historiadores sabem que os mineiros, por exemplo, não tinham a intenção de transformar o Brasil inteiro em uma república, ou mesmo de abolir a escravidão. Era mais um interesse de uma elite local. Mas isso não interessa para os vários usos da história feitas no presente, né? Que resgatam esse acontecimento histórico e criam um significado para o tempo presente. Ou seja, esse acontecimento do passado foi trazido para o presente para criar uma espécie para inventar uma espécie de passado nacional, onde uma suposta classe da sociedade teria tentado abolir a escravidão e o sistema monárquico para criar uma república permeada por um ideal de liberdade que na verdade não existia na concepção dos mineiros participaram da Revolução no século XVIII para criar ali uma região republicana autônoma em relação ao Império. Essa construção ela é feita no tempo presente para criar um suposto passado nacional que justifique o poder de um grupo da sociedade na atualidade. Se por um lado os historiadores não têm mais essa narrativa, não superaram essa narrativa, o Estado continua a reproduzir ela. Por exemplo, definindo a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, como patrimônio histórico, a arte barroca como patrimônio histórico. O problema disso, pessoal, é que a memória de outros grupos, outras classes sociais são esquecidas. O problema desse patrimônio não é simplesmente a memória que ele traz à tona, é também as outras memórias que ele não traz. Ele esquece de outros grupos da sociedade que não estão no poder, outros grupos da sociedade que, embora tenham feito parte da construção desse país, não são lembrados na atualidade como grupos que fizeram parte desse passado. O único passado que é resgatado por essa memória, que está viva nesse patrimônio histórico, é a memória das classes sociais hegemônicas, mais especificamente das burguesias nacionais, que tentam justificar sua hierarquia de poder no presente com um suposto passado nacional. Outra coisa que esse patrimônio tinha a intenção de preservar era um suposto passado brasileiro, um suposto passado colonial e imperial que seria igual a todas as regiões do Brasil, o que serviria de suporte para a unificação do país no tempo presente, né? Impedindo que o país se esfacelasse em várias repúblicas, como aconteceu com outras regiões da América Latina, né? No período de suas independências, como Chile, Uruguai, Venezuela, Peru, Equador, Guiana Francesa e etc, etc, etc. Esses patrimônios históricos, como fortificações militares portuguesas, estátuas dos colonizadores, dos bandeirantes, de portugueses, eles esquecem completamente que os outros grupos sociais também fazem parte do Brasil. Esses patrimônios históricos que trazem a memória desses grupos se esquecem da memória dos grupos indígenas, dos grupos negros, da população negra que ajudou a construir esse país. Não se lembra dos nordestinos, não se lembra majoritariamente das mulheres, não se lembra dos pobres.
Tudo isso que eu falei são questões trazidas pela historiadora Maria Ângela Salvadori, em um texto que eu vou deixar nas referências bibliográficas aqui do vídeo, para quem quiser consultar e se aprofundar mais no assunto. O sociólogo alemão Max Weber, ele fala que as pessoas são naturalmente ligadas a teias de significados que elas próprias constroem. Essas teias de significados, elas têm o objetivo de dar sentido para as ações das pessoas na sociedade. E mais importante do que isso, elas ajudam a construir um senso de identidade para as pessoas de determinadas regiões. É por isso que as pessoas criam um significado para aquilo que elas fazem. E os patrimônios históricos, embutidos com um certo tipo de memória, de grupos sociais hegemônicos, eles não lembram dos sentimentos e dos significados e das identidades dos vários grupos que existem em uma região. A estátua de um colonizador, que está, por exemplo, em uma determinada região, traz a memória do grupo que aquela estátua representa. No caso, os grupos sociais ricos do presente, que são descendentes desse colonizador. Não lembram, por exemplo, a memória dos escravos da região, dos grupos indígenas, das memórias e dos trabalhadores pobres ou mesmo dos brancos pobres. Essa estátua só lembra uma classe social muito específica, que é o do grupo hegemônico que domina aquela sociedade, que tenta construir um suposto passado nacional, utilizando aquela memória. Tem, por exemplo, a função de relembrar as pessoas constantemente uma suposta história construída por brancos do passado, que não teria tido a participação de negros e indígenas. Nesse contexto, como se representa a identidade desses grupos que aqui também vivem, que fizeram parte da história? O principal órgão que tem em todos os estados brasileiros responsáveis por preservar o patrimônio histórico no Brasil, assim como ocorre em outros países, é o IPAM, que é um instituto responsável pela preservação do patrimônio histórico em vários estados. É ele, por exemplo, quem seleciona o patrimônio que vai ser preservado e ali ele preserva a memória de determinado grupo. Mais recentemente na nossa história, pessoal, a Unesco reconheceu que patrimônio histórico não são apenas aquelas construções monumentais, como é o caso de fortificações, prédios, estátuas. A Unesco reconheceu como patrimônio tudo aquilo que mobiliza o sentimento das pessoas, que traz a memória de determinados grupos da sociedade, que é capaz de ajudar na construção de identidade para vários grupos sociais. E mais importante do que isso, tudo aquilo que mexe com o sentimento das pessoas. A partir disso, patrimônio também passa a ser a cultura de vários grupos da sociedade, como por exemplo, manifestações folclóricas. Dentro das manifestações folclóricas estão lendas, mitos, contos populares, saberes locais, frases, pessoas que detêm determinados conhecimentos locais, sei lá, medicinais, artísticos, culturais. Quando a Unesco determina que patrimônio não é só aquelas construções monumentais que são fisicamente materializadas, mas também aquilo que não é fisicamente materializado, aquilo que está no campo da abstração, como danças, músicas, crenças, lendas populares, frases, ela está também trazendo à memória grupos que não necessariamente fazem parte dessa elite. Grupos, por exemplo, cuja memória pode estar preservada em contos populares que são transmitidos de geração em geração através da fala, né? Por exemplo, uma história de uma tribo indígena que é contada do avô para um pai e do pai para o filho. Um exemplo disso, por exemplo, é a cultura oral de alguns grupos indígenas ou africanos que são preservados no Brasil ou em outras regiões da África, que trazem a memória, a história, que trazem à tona a história e a memória de grupos sociais do passado que são esquecidos no presente. Em algumas regiões do norte da África, por exemplo, nós temos os griotes, que são responsáveis por trazer na sua memória contos e histórias dos antepassados, histórias que não são escritas em locais, não são materializadas fisicamente em estátuas, porém trazem a memória das pessoas através da oralidade. É aquilo que é a memória viva. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos algumas tribos indígenas, por exemplo, que trazem o seu passado através da oralidade, de contos, através de danças, através de costumes, através de pinturas, através de frases, crendices, lendas. Tudo isso, pessoal, tem significado para essas pessoas, mobiliza sentimentos dessas pessoas, tem uma forte força emocional para essas pessoas, e tudo isso
dar sentido para a vida dessas pessoas, dar sentido para as suas ações no dia a dia, para os seus rituais no dia a dia deles. Tudo isso cria significado, tudo isso dá sentido para as suas ações no dia a dia e justamente por conta disso ajuda a construir a identidade dessas pessoas. Faz parte daquilo que o Bjorn Hilsen, né, que é um historiador alemão, por exemplo, chamaria de consciência histórica das pessoas de determinada região. Por isso que, mais importante do que pensar nessas estátuas que trazem a memória de grupos sociais, das classes sociais hegemônicas, burguesas, também é importante pensar, pessoal, na memória desses grupos que não é lembrado por esses patrimônios históricos que estão registrados na história do país, que são tombados, que fazem parte do livro de tombo, não é mesmo? Do país, por exemplo. E foi justamente, pessoal, a luta desses grupos minoritários da sociedade, minoritários entre aspas, para o reconhecimento da sua memória, também por parte dos historiadores e antropólogos, que fez com que a Unesco e a recente Constituição do Brasil reconhecesse todas essas questões culturais como patrimônio histórico do Brasil. Agora, o próprio termo patrimônio histórico, de acordo com o dicionário dos conceitos históricos, ganha um nome novo, patrimônio histórico e cultural. O próprio nome, o patrimônio histórico e cultural, nos ajuda a ampliar o nosso senso do que é o patrimônio histórico e o que é a memória. Essa questão, por exemplo, da memória, que ajuda a criar a identidade das pessoas de uma região que vivem nela, é muito mais discutida é bem discutido por um historiador francês chamado Pierre Nora. O Pierre Nora, ele criou o conceito de lugares de memória. Para o Pierre Nora, a memória, que está relacionada aos sentimentos das pessoas, a uma carga emocional, e a uma lembrança do passado, a um fragmento do passado, ela pode estar, por exemplo, preservada, não apenas em estátuas, em fortificações, mas também em lugares, uma rua, um sítio, uma casa. Esses lugares de memória são capazes de mobilizar sentimentos, emoções, dar sentido para as ações das pessoas que vivem em determinado local, ajudar a construir a identidade das pessoas que vivem nos locais dessas regiões. Muitas vezes, pessoal, em muitas regiões, lendas, contos populares, crendices locais têm uma função pedagógica. Tem, por exemplo, a função de ensinar para as pessoas de determinada região os hábitos e valores das pessoas que vivem ali. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, pessoal, que a Unesco reconhece como patrimônio, que é diferente da antiga concepção de patrimônio, que era apenas coisas materiais como estátuas, fortificações e casas. Essas questões que a Unesco reconhece como patrimônio, ou seja, lendas, contos, frases, saberes, danças, músicas, arte, é aquilo que a Unesco chama de patrimônio histórico imaterial, ou então de memória viva. Outra coisa que nós também temos que lembrar, pessoal, é que memória não é especificamente história. A história é a forma científica de tratar a memória, porque a memória, pessoal, ela está o tempo inteiro suscetível a manipulações. A memória, como eu falei para vocês, ela pode, por exemplo, justificar uma hierarquia de poder no presente, criando um suposto passado nacional que não existe. Por exemplo, ela pode ser uma construção de grupos políticos do presente, de classes sociais mais fortes do presente. Por exemplo, temos vários exemplos históricos de utilização da memória. Temos os nazistas na Alemanha, que criavam um suposto passado onde todos os alemães podem se identificar, embora a gente saiba que esse passado nunca existiu. Existem várias origens para o povo alemão. Mas enfim, os nazistas criavam um tipo de passado que dava um sentido para todos os alemães, criava uma espécie de sentido de nacionalidade para todos os alemães no presente, justamente por isso justificava uma espécie de hierarquia de poder para os alemães, que seria um grupo coeso, homogeneicamente germânico, né? Ou seja, todo mundo lá seria igual. Enfim, galera, a memória não é história. A memória reflete a fragmentos do passado trazidos para o presente, suscetíveis a várias manipulações, como por exemplo a memória dos que dizem que a ditadura militar era boa, que não havia tortura, que não havia criminalidade, porque a gente sabe que é uma mentira, né? Essa memória era totalmente suscetível à manipulação. Por exemplo, essas pessoas, elas têm, por exemplo, como base noticiários de TV
que não diziam da violência, até porque existia uma censura nos vários departamentos de imprensa e propaganda, ou então nas redações dos jornais, né? O governo militar não permitia que qualquer tipo de matéria fosse veiculada nos meios de comunicação, né? Tudo passava pelo crivo do censor da ditadura. E existem vários trabalhos que falam sobre isso, como por exemplo o historiador Carlos Fico, que fala muito sobre isso. Eu posso deixar também na referência bibliográfica do vídeo, para caso alguém queira assistir depois. Mas enfim, pessoal, a memória não é história. A memória é um fragmento do passado, suscetível a manipulações e que é objeto de análise da história, que é a forma científica da memória. Quem também trabalha muito com isso é o historiador Jacques Legoff, que é outro francês. Os franceses trabalham muito com essa questão da memória. Também vou deixar esse texto na referência bibliográfica do vídeo. Mas agora vamos chegar na parte que eu realmente quero falar, que é sobre a derrubada das estátuas que acontece, por exemplo, em vários lugares dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, pessoal, aconteceu uma série de movimentos que deixou a população do mundo chocada. Várias estátuas foram derrubadas, quebradas, e isso dividiu a opinião das pessoas entre aquelas que dizem, não, tem que derrubar mesmo as estátuas. E com razão, elas têm uma certa razão para dizer isso. Porque, pessoal, elas são guiadas por uma espécie de revolta. Uma espécie de revolta, porque durante séculos aquelas estátuas traziam à tona a memória de um só grupo da sociedade norte-americana, o grupo de colonizadores brancos, o que silenciava a memória, os sentimentos, a identidade e as aspirações de muitos grupos americanos, como os latinos, os negros, os indígenas, que não se viam representados naquelas estátuas, não tinham essas memórias relembradas por ali. Então, por um lado, nós temos esse grupo de pessoas que falam, não, tem que derrubar as estátuas mesmo. E por outro lado, você tem um grupo de pessoas que falam, não pode derrubar as estátuas, elas têm um valor histórico enorme para a sociedade. Por um lado, esses grupos têm uma certa veracidade no que elas falam, porém tem uma certa incongruência também. Por um lado, elas realmente têm um valor histórico, porque elas são memória, o que é objeto de análise dos historiadores. Por outro lado, esse valor histórico é questionável porque é um valor histórico que diz respeito a um grupo da sociedade, um grupo branco, de pessoas ricas, que colonizaram aquela região no passado e que tentam construir no presente uma ideia de que esses grupos sozinhos construíram o país e que o país inteiro deve ser representado pela memória deles, o que esquece a memória de outros tantos grupos. No meu caso aqui no Goiás, que temos várias estátuas, por exemplo, do Anhanguera, em São Paulo, no estado de Goiás, que diz respeito a um só grupo, que se sente representado naquela estátua, mas esquece muitos grupos que não são representados. O que eu acho dessa questão da derrubada das estátuas? Eu acho que derrubar e destruir as estátuas, ou jogar elas no mar, como tinha uma reportagem recente sobre um colonizador em inglês, não seria o melhor resultado. O que seria o melhor resultado? Fazer duas coisas. Para mim, Eduardo, a minha opinião como professor de história, o que eu acho? Para mim, a melhor coisa seria ressignificar essas estátuas, tirando ela daqueles locais de destaque onde elas estão, como é o centro das cidades, e levando para um museu. E por outro lado, dar visibilidade a outras memórias. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos os terrenos de candomblé, os locais também onde se empreendem os cultos da Umbanda, que são locais que mobilizam sentimentos e fortes emoções de determinados grupos da sociedade. Muitos deles majoritariamente descendentes da população negra trazida à força da África escravizada no Brasil. Então esses locais, por exemplo, onde se empreendem cultos da Umbanda, do Candomblé, ou cultos indígenas, ou de outras religiões, deveriam ganhar mais destaque e também serem reconhecidos com mais força como patrimônio histórico e cultural do Brasil, também da humanidade, e como local de memória desses grupos. Por quê? Porque mobiliza o sentimento dessas pessoas, tem uma forte carga emocional presente nesses locais, e mais do que isso, ela ajuda a construir a identidade dessas pessoas, ligadas à África, mas também à história do Brasil. E também, pessoal, esses locais, eles dão um sentido para a vida dessas pessoas. Eles criam um sentido para as ações dessas pessoas no presente. E por isso eles têm fortíssima importância, devem ser reconhecidos como patrimônio histórico. Por quê, pessoal? No Brasil, muitas vezes a gente reconhece apenas estátuas de santos, igrejas históricas tombadas, sei lá, em Minas Gerais, que tem uma arquitetura barroca, e nos esquecemos desses locais que também fazem parte da história do Brasil. Não foram apenas igrejas católicas que fizeram parte do Brasil, sei lá, na Bahia, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em qualquer outro lugar. Esses locais
de manifestação de matrizes religiosas indígenas, africanas e brasileiras, ou de outras regiões do mundo, também fazem parte da história e podem ser e devem ser preservados. Não deve se dar um destaque apenas a essas estátuas, essas fortificações, a essas coisas materiais. Deve se lembrar também, pessoal, aos vários patrimônios, devemos nos lembrar dos vários patrimônios imateriais, a memória viva, a cultura, aos mitos, ritos, danças, músicas, tudo isso que traz à tona a memória das pessoas de várias regiões do Brasil. Temos que nos lembrar, pessoal, que não existe um passado homogêneo para todo o Brasil. Existem vários passados, várias origens. Eu arrisco a dizer, inclusive, que existem vários povos diferentes dentro do Brasil. Muito difícil dizer que existe um povo brasileiro homogêneo que não tem diferença de uma região para outra. Até dentro de uma só região temos várias diferenças, vários grupos étnicos, várias culturas, vários saberes. Então, por que não dizer que no Brasil inteiro existem vários povos com vários passados e várias origens? Enfim, galera, eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Queria muito que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto. Devemos derrubar as estátuas? Não devemos derrubar as estátuas pelas várias regiões do mundo? O que fazer com essas estátuas? Como proteger e relembrar o patrimônio histórico referente aos vários grupos da sociedade, como população negra, população indígena, as mulheres? Como fazer isso? Também, pessoal, se você gostou desse vídeo, peço que, por favor, deixe o seu like aqui para fortalecer o canal, me incentivar a voltar aqui a gravar mais vídeos. Também lembrando que todos os conteúdos feitos aqui no canal são sempre baseados em trabalhos feitos pelos historiadores. Isso ajuda a qualificar a discussão sobre história no canal e no YouTube, uma vez que temos tantos canais no YouTube que são focados em história, mas que não tem uma preocupação com aquela história científica e que tem realmente um método para ser feita. Enfim, agradeço muito por todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima e valeu! Não se esqueçam de se inscrever no canal.